Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana na presença do Papai do Céu. Um feliz sábado a todos vocês. Aqueles que já estão com a Bíblia na mão, se preferir um papel com a canetinha para anotar a passagem, não tem problema nenhum. Vamos aprender junto a palavra de Deus através do estudo da Santa Escritura. Mas primeiro vamos conversar com o Papai do Céu. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade nesse seu santo dia de sábado, nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Deus, que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Você já pegaram aí a Bíblia? Pode abrir no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. E se preferir anotar, para depois vocês, no correr do dia, no correr da semana, estudando, pode ser. Vamos aprender aquilo que Deus quer que nós aprendemos para nós poder andar nos caminhos do Senhor. Para assim, que é necessário da parte do indivíduo a fim de receber o benefício da obra de Cristo. O que é necessário? O que é necessário para você receber o benefício da obra de Cristo? Está lá em Romanos 10, fala assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, daquilo que vocês têm na mente, daquilo que você tem guardado, então a boca fala. E aqui ele fala que então que nós temos o coração, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que nós estamos falando com a boca aqui, estudando a palavra de Deus? Nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de Cristo, e nós estamos aprendendo. Então é isso que Deus quer que nós aprendemos junto sobre isso daqui. Então nós estamos estudando a lei e o Evangelho, por isso os dois andam juntos, e a fé também. Continua agora lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Filipenses, e vocês vão voltar abre um pouquinho a Bíblia, né? Eu não vou dar página, porque muitas vezes muda a página da Bíblia, mas Filipenses, se vocês quiserem anotar ou abrir, 3, 8 e 10, que confiou Paulo era o seguinte, pela fé em Cristo. O que Paulo confessou sobre Cristo? O seguinte, pela fé. Paulo fala da fé, né? Então Paulo confiou e conseguiu pela fé. Então, assim, dever considerar todo como perda por causa da submedida do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e se achando nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo aqui ele fala que ele deixou tudo. Ele deixou tudo para andar nos caminhos de Deus. O que nós precisamos deixar também para nós andar nos caminhos de Deus? Tem muitas coisas que às vezes nós estamos pegados em algumas coisas que não precisamos ver se é aquilo que Deus quer para nós andar nos caminhos dele. Mas aqui ele fala que ele deixou tudo, né, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sem fé, tem uma passagem na Bíblia que fala assim: sem fé é possível agradar a Deus. Como é que nós cremos em Jesus, cremos em Deus, nos anjos, no Espírito Santo,
se nós não estamos vendo Ele? Fala que hoje nós vemos como um espelho, mas um dia nós vamos ver frente a frente, face a face, né? Então é só pela fé. Se você está estudando a palavra de Deus, com a intenção de aprender aquilo que Deus vai te ensinar, com fé, dedicação, você vai aprender. Agora, se você lê a Santa Escritura por ler, por acaso, não tem sentido. Então, pela fé, através da fé. Voltando lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romano 3, versículo 21. Então, ele fala assim: que relação mantém a lei para com esta justiça? Tem uma relação da lei com a justiça? Então, como é que nós vamos saber assim? Mas agora, sem lei e se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e o profeta. Sem lei, você não sabe que você fez coisa errada. Mas quando a lei veio, e você vai saber. Então você, mas agora sem lei. Então agora o que? Se não tinha lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus. A lei de Deus nunca foi abolida. Muitos falam que a lei foi abolida, a lei foi isso, a lei foi aquilo. Você nunca acha a lei de Deus sendo abolida. O homem inventa muitas leis, modifica as leis, mas a lei de Deus, ela mantém eternamente. Por isso que Deus já escreveu numa pedra, para não apagar, é eterna a lei de Deus. Às vezes a gente quer, não, mas isso aqui foi mudado. Não, não foi mudada a lei. Os profetas falaram da lei de Deus, manifestou a lei de Deus, né? E hoje nós achamos a lei de Deus na Santa Escritura. Você pode ir no Velho Testamento, no Novo Testamento, a lei de Deus está ali, ela não muda. Muitos falaram que Jesus veio mexer na lei de Deus, inclusive falando sobre o sábado. Jesus, não, ele falou que ele veio cumprir. E vocês sabem muito bem que é cumprir. Vocês cumprem as obrigações de vocês, no trabalho, no trânsito, aonde vocês têm obrigação, vocês estão cumprindo, porque vocês estão cumprindo dentro do requisito que foi colocado. E a lei de Deus é assim também. Vocês não acham na Bíblia lugar nenhum da modificação da lei de Deus e sobre o sábado. Vocês não acham lugar nenhum. Tanto no Novo como no Velho, mas isso é causa para um estudo mais na frente, né? Vocês ainda podem ir lá em Romano agora, capítulo 3, ainda no versículo 31. Romano 3, versículo 31. Fala assim: anula-se a lei pela fé que traz a justiça? O que vocês acham? Anula a lei pela fé? Se tem uma lei, você tem fé, você anulou aquela lei? Pensa um pouquinho, será que é anulada? Vamos ver o que fala assim: anula, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirma a lei. A fé confirma a lei. Você está na rua e tem um semáforo, existe uma lei ali, e você sabe que aquele semáforo está ali, e você sabe que na hora que ele coloca o amarelo, dando uma advertência, o vermelho, você para cumprir a lei. Por que você sabe? Porque existe uma lei. Então, foi anulado, o amarelo anulou a lei, o vermelho, ela mantém. Então, a fé vai anular a lei? De maneira nenhuma anula, né? Antes ela só confirma a lei. Então, antes ela só confirma. É por isso, meus queridos, que nós estamos estudando para aprender, né? Aprendemos junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. A lei revela a perfeição do caráter requerida, dando aos si o conhecer o pecado, e porém
importante quanto a conferir o caráter exigido no Evangelho, a lei primeiramente escrita no coração de Cristo, vem a ser a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Transfere-se assim para o coração do crente, no qual Cristo morreu pela fé, e por essa forma cumpre-se a promessa do novo pacto, quanto à lei escrita no coração. Isso é uma genuína experiência da justiça pela fé, uma justiça testificada pela lei, revelada na vida, em harmonia com a lei. Vem assim que o Evangelho é proferido, tomada para restaurar a lei em seu lugar no coração e na vida daquele que crê em Cristo, aceita a sua obra mediante uma fé semelhante a em vez de anular a lei, confirma no coração do crente o Evangelho, portanto, não é contrário à lei, e antes nos apresenta e mantém a lei em Cristo. Então é o seguinte, o Evangelho também é para confirmar a lei. Ele não muda hora nenhuma. A fé, fala a lei no coração. Falou assim, guarda os meus mandamentos. Guarda meus mandamentos. Jesus falou, guarda. Guardamos a lei no coração, na mente, né? Ela não anula nenhum. A fé é para nós ter a certeza daquilo que Jesus veio. A lei, Jesus veio para pagar um salário muito árduo, um salário onde nós tínhamos desobedecido. Os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando Deus deu tudo para eles, nunca tinha caído uma folha, mas existia uma lei ali de obediência. Deus falou, olha, vocês podem comer tudo que vocês quiserem aqui, só dessa árvore aqui vocês não comem. Ele não conseguiria comer todos os frutos que tinha por ali, mas por desobediência, uma quebra de regra de lei, foram comer daquela árvore. Aí entrou o pecado. Foi a primeira morte que eles viram, nunca tinha morrido uma criação. Adão não precisava matar animais, e ele foi obrigado a fazer um sacrifício de um cordeiro. Por que foi fazer um sacrifício de um cordeiro? Porque aquele cordeiro representava Jesus Cristo, né? Então, ali começou, então, ele ver a desobediência da lei, como custou caro. Desobediência da lei, ele viu agora o trabalho que ele tinha. Desobediência da lei, ele viu sua esposa sofrer com dor de parto. Desobediência da lei, ele viu um filho seu matar o irmão. E assim está acontecendo nos dias nossos hoje, aonde o ser humano não tem muito valor para o outro, né? Modo a vez qualquer coisinha mata, até briga no trânsito. Desobediência de lei, não tem o Evangelho no coração. E essa lei Jesus veio pagar esse preço dessa lei, porque estava cobrando, porque Deus tinha falado, o salário do pecado é morte. Jesus veio e pagou, mas muito não quer aceitar o nosso Criador. Que tirou Cristo? Né? Que tirou Cristo? Será que Cristo tirou sim? Aí vê que João falou, você vai levar João 1,29. Ali, esse João que fala aqui de Jesus é o primo segundo de Jesus, João Batista. Mas está no Evangelho de João, tá? Não tem o Evangelho de João Batista. Aqui nós encontramos lá em João, versículo 1,29. Jesus, então, como primo de João Batista. João Batista já tinha visto Jesus? Não. Ele tinha manifestado no ventre da sua mãe de Isabel quando Maria foi visitar lá na montanha. E não aparece mais o encontro dele. Mas aqui fala assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele
e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, como é que nós está reconhecendo Jesus? Através do estudo da Santa Escritura? Como é que nós está reconhecendo a palavra de Deus? Né? Ali esse encontro aqui de Jesus com João foi quando Jesus foi encontrar com João para ser batizado. E João não queria batizar Jesus, e Jesus falou: convém que seja assim, para cumprir as Escrituras. E depois os dois não se encontraram mais. João foi preso, morreu e encerra, mas Jesus fala: nascido de mulher não teve nenhum igual a João Batista. Então João confirma aqui, no dia seguinte, né? Esse dia seguinte ele já tinha sido batizado Jesus, tá? Por isso que fala, no dia seguinte, Jesus ia passando, andando, e João fala assim: no dia seguinte viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vinha vindo para a direção dele, Jesus ia vindo para a direção de João, e João fala: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecendo mais uma vez que era Jesus Cristo. Hoje, como é que nós reconhecemos as obras de Jesus? Através do Evangelho. Como é que nós obedecemos? Através da lei. Muitos acham que é pesado. Não é. Não é pesado seguir a Jesus, né? Porque como é que é pecado? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim, eu jamais lancei fora. O que ele pede? Obediência, não transgredir, não matar, não roubar, não adulterar, respeitar o próximo, amar o próximo igual a ti mesmo. Então, mas por que muitos acham que é difícil? Porque o inimigo gosta de colocar uma cortina para as coisas se tornar difíceis. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Quem aboliu Cristo? Cristo aboliu alguma coisa? Vai chegar naquilo que eu comecei ali atrás falando. Cristo aboliu alguma coisa? Aqui ele fala assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não se diminuiu ou demitiu a morte como trouxe a luz. Ele destruiu a morte como trouxe a luz. Vamos pôr assim: ele destruiu a morte como trouxe a luz. A vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Manifestou agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só demitiu ou destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus veio porque é o seguinte, para pôr fim na manilha que o diabo estava tratando o ser humano. Veio trazer vida. Ele falou: vim trazer vida e vida eterna. Para essa vida eterna, precisamos nós aceitar Ele como nosso Salvador. Por isso que ele fala: vim trazer vida e vida eterna. Tem uma passagem que ele fala assim: eu vim trazer remédio para quem está doente, porque o são não precisa de remédio. Ele veio trazer o remédio para os pecadores, vai cuidar dos pecadores. Eu quero falar para cada um de nós: pedimos a Deus bastante oração e sabedoria para Ele nos ensinar a dar nos caminhos, tá? Vocês ficam com Deus, até o próximo estudo.